Olá, envelhecentes! Mais um sábado, hein? E mais um sábado de Geronto no Foco. E mais um sábado de muito conhecimento que eu trago para você. Então, neste momento, eu peço licença para entrar na sua casa para trazer uma pessoa, um convidado mais que especial. Trago para vocês professor Sérgio Nassar. Para os mais íntimos, professor Nassar. Então, o professor Sérgio Nassar, ele é formado em Educação Física, especialista em atividades aquáticas pela FMU, é mestre em Educação Física com ênfase em idosos, é doutor em Educação, autor do livro Hidroginástica para Idosos, Treinamento Funcional em Grupo, é coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Identidade, é do professor de Educação Física, coordenador do projeto de extensão Pessoa Idosa em Ação no JET e tem experiência em trabalho com grupos de idosos, gente, desde o ano de 2000, vejam só. E é fundador do grupo Vida Ativa de São João da Boa Vista, em São Paulo. Deu para sentir aí? Você não está louco de sair daí agora, né? De onde você estiver assistindo a gente? Professor Sérgio, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade em vir até o Geronto no Foco. Eu que agradeço, sejam todos bem-vindos, espero que seja um momento muito agradável, que as suas dúvidas hoje sobre o nosso tema possam ser todas tiradas e alcançadas. Nossa, eu não tenho dúvida de que esse bate-papo vai ser incrível e eu tô cheia de curiosidades e eu tenho quase certeza que é a mesma curiosidade que você também está. Hoje o nosso tema é mitos e verdades sobre a prática de exercícios físicos na velhice. E aí eu começo perguntando a você, professor Sérgio, nós não precisamos nos exercitar na velhice. Mito ou verdade? Mito dos grandes. Bom, a gente, Diana, e você que está nos assistindo, precisamos entender uma coisa. O ser humano foi criado para 3 fases na vida: nascer, crescer e morrer. E são fases que a gente vai passando desde quando nascemos até chegar à tal chamada e tão medrosa, né, velhice. Então, desde quando a criança ainda é pequena, ela precisa de passar por essa fase do crescimento e do desenvolvimento. E essa fase do crescimento e desenvolvimento nos chega à maturidade, à velhice. Então, o corpo humano, né, o meu corpo, o seu corpo, ele precisa ser movimentado. Ponto de partida. O nosso corpo não foi criado por Deus ou por aquilo que você acredita que para você ficar parado. Ele foi criado para o movimento. Então, tudo na vida é movimento. Desde o momento, até dormindo é movimento. Por quê? Porque eu me viro para um lado, viro para o outro, eu levanto, vou ao banheiro e depois o meu dia começa em movimento. Estou assistindo televisão, tem movimento, eu cruzo o pé, eu descruzo o pé, eu levanto, eu pego uma água. Então, é um mito dizer que na velhice tem que parar tudo. Pelo contrário, a gente tem que se movimentar ainda mais. Nós temos que tornar o nosso corpo um corpo mais ativo. E quanto mais ação, melhor será para alcançar o que todo mundo sonha, que é o quê? A tal chamada longevidade. E você falando isso, eu fico aqui pensando, né, dos absurdos que a gente escuta em relação a essa sua fala. Tipo, você já movimentou demais, você já andou demais, você anda desde a infância, adolescência, juventude, vida adulta. Tá na hora de parar, tá na hora de sentar. Para com isso, né? Então a gente vê muito essas frases preconceituosas achando que depois de 60, 70, 80 você tem que parar. Vemos. Há uma confusão muito grande hoje na sociedade que as pessoas confundem o envelhecimento
com a aposentadoria. Exatamente. E aí que surge o perigo. Por quê? Porque as pessoas, quando pensam dessa forma, elas estão pensando da seguinte maneira: envelheceu, aposentou, fez sua contribuição para tudo. Exatamente. Não. Tem um negócio chamado ciclo vida. O que é o ciclo vida? É desde o momento que a gente começa a respirar até o nosso último suspiro. Então, a trajetória que nós temos em conta contribuições do trabalho, né, para a nossa aposentadoria, ela deve se encerrar no momento. Mas o viver, que é o ciclo vida, ele continua. Então, essa ação para o movimento, esse praticar algum tipo de atividade, exercitar-se durante a semana, precisa ser essencial. E o que a gente precisa entender? Vamos lá. Uma pergunta para você agora. Gostou, né? Vamos lá, gostei, eu gosto. Quantas refeições você tem por dia? Eu faço 6 refeições diárias. 6 refeições. Você na sua casa, quantas refeições você tem por dia? Resposta: ok. Assim deve ser o exercício. Nós não conseguimos viver sem refeição e exercício tem que ser da mesma forma. Então, se você tem uma refeição que é a principal, vamos dizer, o seu almoço, tá? Que acho que a maioria aqui tem o almoço como uma refeição, digamos, principal. Ou o jantar. Aquilo ali, o dia que você não faz, o que você faz? Sente mal, dor de cabeça, mal-estar. Sente necessidade, tontura. né? Então, Verdade. é uma necessidade que nós chamamos de necessidade básica. Básica. Assim tem que ser o exercício. Se ele não se tornar uma rotina, uma necessidade básica, principalmente na velhice, acontece o quê? Acontece a idade do condor. Conhece a idade do condor? Eu tenho certeza que você já sabe qual é a idade do condor. Você pergunta a pessoa, hoje, como é que você está? Eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali. Então, a pessoa, em vez de entrar na idade, né, na fase da velhice, para viver uma velhice maravilhosa nesse ciclo vida, ela entra na fase do condor. Ou então na frase do crocante, que a gente chama, Crocante, né? eu não conheço. Não conhece? Aí você, nossa, professora, hoje agora eu estou vivendo uma fase em que eu estou muito crocante, né? Porque onde mexe é croque, croque, croque. Então, depois eu te explico. Ótimo, adorei essa. Então veja, pessoal, você já entrou na fase do condor? É hora de reverter isso. Dá tempo para reverter? Dá tempo para reverter. Dá tempo, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse dar tempo, que nunca é tarde. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora, baseada em uma dúvida que a maioria, eu tenho certeza, dos telespectadores tem, que é, as minhas perdas, elas começam só com 60, 70? Ou seja, é só a partir, né, dessa fase da vida que iniciam as perdas? Então, baseado nessa reflexão, vou lhe fazer essa pergunta. O nosso organismo começa a ser alterado pelo envelhecimento a partir dos 30 anos, né? Diminuindo assim a capacidade pulmonar e cardíaca, que afeta diretamente nosso desempenho durante os exercícios? Opa, levou um susto? E aí, professor? Bom, o próprio nome do programa diz, né? Geronto. Dentro da gerontologia, nós temos estudos que demonstram que a partir dos 30 anos já existem algumas áreas, né, da nossa vida que começam a entrar nesse processo de envelhecimento. Mas calma lá, tem duas coisas que vocês não podem confundir, que a nossa sociedade está confundindo. Quais são? Primeira, a respeito do sedentarismo, a falta de movimento. Então vamos lá, a gente encontra tias, né, com a fase dos 45, 50 anos, com dificuldade de amarrar um tênis. E aí eles falam o quê? A gente vai ficando velho, é fogo. Veja, essa fala não é sinônimo de velhice. Isso é sinônimo de falta de movimento. Então, não significa que ela já entrou nesse processo de envelhecimento. Mas existem algumas partes do nosso corpo, alguns sistemas do nosso corpo, que eles começam a envelhecer a partir dos 30 anos. Então vamos lá pegar um exemplo bem claro. Cabelo branco. Tem muita gente que começa a ter cabelo branco já com 30 anos. Sim. Já pode ser um sinal da velhice? Sim, da quantidade de células mortas. Então já existe alguns sinais. E algumas coisas são irreversíveis? São irreversíveis. Mas tem uma palavra, tá, que ela chama
promoção. Quem não gosta de promoção? Eu sou uma ariana que ama uma promoção. Então... Eu também. Fico lá ligado, onde tem promoção. E a pergunta é, qual é, então, a promoção de saúde que você está tendo na sua idade adulta para se chegar no envelhecimento? Então, veja, o exemplo que eu dei do tio, da tia, que reclama que não consegue mais amarrar o tênis, abaixar para pegar um objeto, pede para o netinho, ei, pega aí para mim. Que eu já tô velho. Eu já tô velho. Ou então eu já fiz demais, agora é sua vez, né? E acaba se acomodando. Veja, ele está na fase da falta de movimento para eliminar o sedentarismo. Mas não que ele entrou na velhice. Então, é preciso entender que existem sistemas do nosso corpo que não vão envelhecer. Olha, o primeiro que vai sofrer é o sistema cardiorrespiratório. Então, por isso que o cansaço aparece primeiro, a falta de ar. Vimos agora com a pandemia, com a fase aguda do Covid, quantas pessoas sofreram com a capacidade pulmonar. Exatamente. Por quê? Porque quem estava na fase do envelhecimento e não teve o sistema pulmonar trabalhado, sentiu e pôde, infelizmente, algumas pessoas até a óbito. Então, nós vemos que o sistema cardiovascular, ele é o primeiro que sofre com o processo de envelhecimento. Mas olha que interessante, quando a gente fala do sistema reprodutor, todo mundo quer envelhecer o sistema reprodutor. E ele é o último que envelhece. Então, passa uma matéria na televisão, a qual diz assim, uma idosa na Índia teve trigêmeos. As pessoas levam um susto. Gente, é o último que vai envelhecer o sistema reprodutor. Então, veja, não podemos fazer uma comparação de achar que tudo está envelhecendo desde os 30 anos de idade. Então, a pergunta que deve ficar é, o que eu estou fazendo para promover mais saúde para os sistemas do meu corpo? E essa forma, né, ela é importantíssima. Então, aqui a gente vai falar hoje, para vocês aprenderem um pouquinho, o que eu posso fazer de exercício para melhorar o sistema respiratório? O que eu posso fazer para melhorar o coração? Então, vamos lá. Eu quero fazer um teste com vocês aí, com você. Pois não, tá bom? Fique à vontade. Quem estiver nos assistindo. Quando você vai pegar o ônibus, muitas pessoas usam ônibus, mas quando você vai pegar o ônibus e você vê que lá no fundo o ônibus está vindo e você não chegou no ponto, o que você faz? Dá uma corridinha. Muito bem. Pergunta-se, teste, como você chega lá na porta do ônibus? Ofegante se você não estiver preparado. Então, se você chegou assim, ó, peraí, eu vou pegar o dinheiro, só um minutinho, eu vou passar o cartão, só um minutinho. Está aí um sinal de que o seu sistema cardiorrespiratório não está indo bem. E o que você pode fazer? Abraçar essa velhice, sentar no sofá, ficar quieta, não fazer nada? Não. De forma alguma. Praticar exercício físico que melhora essa condição cardiorrespiratória. Sabe, tem uma coisa muito interessante que eu tenho uma prática diária, né, com a educação física, com os exercícios dos meus alunos, e aí de vez em quando eu tenho feedback, eu pergunto, e aí, como é que está? Você sente que a prática de atividade física, ela realmente está fazendo bem para você? De vez em quando eu faço a pergunta para me sentir, e elas falam, nossa, depois que eu comecei a praticar exercício físico, eu durmo melhor, eu me sinto melhor, mais disposta, e eu sinto uma necessidade de acordar todos os dias e praticar. E quando eu não pratico, eu sinto falta. Né? Então, também é um alerta, liga um clique, né, da quantidade, de quanto é bom fazer. É a necessidade, né? Necessidade. É a necessidade que o nosso corpo tem. Então, não esqueça isso. O seu corpo não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para o movimento. Então, baseado nisso, eu lhe pergunto, quando ficamos mais velhos, precisamos nos exercitar menos? Pelo contrário. De jeito nenhum. Muito mais. E as dores, elas são inevitáveis, né, em alguma fase da vida, ou qualquer fase, mas principalmente as causadas por essas patologias, né, do envelhecimento humano que vem. Artrose, artrite, osteoporose, enfim, esse conjunto, né, de doenças que estão associadas. Ficou com a dúvida? No próximo bloco a gente vai responder para você. Ai, que maravilha. Então fica aí. Não levanta porque a gente tem muito mais ainda.
Ah, ficou aí para o segundo bloco, né? Então a resposta para você. Atenção, professor. Vamos lá. Na velhice, nós temos duas patologias que mais acarreta dores nos nossos idosos. É artrite e artrose. E essas patologias, elas estão relacionadas às articulações. Então, hoje você já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre mobilidade, né? O próprio nome fala mover. Eu gosto muito daquele exemplo do cubo mágico. Lembra as crianças quando ficam Sim. montando o cubo mágico? Mobilidade é isso. É como se você pegasse um cubo mágico e você fosse tentando colocar as cores. O que isso tem a ver, então, com a pergunta? É que quando você começa a mexer essa articulação, com essa articulação, com essa articulação, com essa articulação e com movimentos, você faz igual um cubo mágico, um movimento. E você diminui a quantidade de dores. Então, é muito comum nós que trabalhamos com idosos ouvirem as pessoas dizerem que começaram a praticar o exercício físico e as dores tirou com a mão. Opa, estamos fazendo milagre? Não, é o exercício físico. Então, o exercício físico, ele faz com que essa movimentação igual do cubo mágico diminua a quantidade de dores, principalmente para aqueles que estão sofrendo com artrite e com artrose. Com artrose. Maravilha. Então, olha só, professor. Pessoas com mais de 60 anos... Agora a gente vai assim, né, parar só um pouquinho, mudar um pouquinho assim o foco e falar sobre hidratação. Pessoas com mais de 60 anos sentem menos sede, né? E aí eu pergunto, durante o exercício, não devemos tomar água? Estou perguntando isso para você porque eu já tive um relato de uma aluna que estava praticando atividades físicas sem beber água, porque disseram para ela que engordava. Então ela preferia não beber. Já não sente sede, né? E aí? Grande mito, grande mito. Veja, nós estamos com a nossa água aqui. Vamos lá. Pergunto, você já bebeu quanto de água hoje? Tem uma continha que ela é um cálculo interessante. Você vai pegar aí a calculadora, se tiver seu celular, pede pro netinho, quem tiver aí do seu lado, fazer essa conta para você. 38... Tá com o celular, Dina? Sim. Faça a sua conta então para nós. Já, vamos lá. 38 vezes multiplicado o seu peso, tá? Não sabe quanto você pesa? Eu sei. Então, corre lá na balança na farmácia. Então, vamos ver, Diana, 38 multiplicado pelo seu peso deu quanto? Eu vou acabar dizendo o meu peso, mas tudo bem. Não, é só a conta. 2,77. 2,77 significa que a professora Ildeane tem que tomar 2 litros 700 de água no mínimo por dia. Turma, mínimo. Tá? E aí? Mas eu não consigo tomar água. O que eu sugiro? Ter o copo perto, ter a caneca perto, ter a garrafinha perto e carregar com você. Por quê? Então aquela história de todo mundo tem que beber 2 litros de água, porque tem talvez seja mito, né? Sempre falam, 2 litros por dia, 2 litros. Vejam só, acabei de fazer meu cálculo e deu mais de 2 litros. Então, mudou de repente, mudou a conta. Então, a não é Organização Mundial da Saúde, agora ela está dizendo 3,5 litros. Olha só. Tá. Agora, o que é interessante? Se você começar a tomar água, uma das maiores queixas que a gente ouve em todo ser humano hoje é: eu quero emagrecer. Já tem estudos que comprovam que quando você toma a quantidade de água durante o dia corretamente, ajuda no emagrecimento. Então, professor, eu tenho tido muito inchaços nas pernas. E esse inchaço eu não sei do que é. Estou preocupado de ser um problema sanguíneo. Falta de hidratação. Muitos dos casos, falta de hidratação. Eu dou uma dicasinha, de repente é uma dica para você, né? Os meus alunos, mas eu não consigo, como é que eu sei? Eu digo muito simples, você pega uma garrafa PET de 2 litros, coloca o seu nome, coloca na geladeira e aí no começo, no final do dia você veja se você conseguiu tomar. Avisa todo mundo da casa, essa garrafa é minha, ninguém mexe. E no final do dia você vê lá se a garrafa ela tá vazia. Se tiver vazia, você tomou os 2 litros de água, né? Uma bobagem, mas que de repente é uma dica para você. Veja, existe alguns tipos de alimentos, como os farináceos e os açúcares, que eles aumentam, né, a vontade da gente comer. Então, veja, eu tenho vontade de ficar comendo doce, eu tenho vontade de ficar
comendo uma torradinha. E isso faz com que eu bebo menos água. E a gente tem tido experiências, eu principalmente com a low carb, até com idosos e pessoas diabéticas, que quando há uma diminuição na quantidade de farináceos e na quantidade de açúcar, aumenta a secura da boca dela e ela começa a beber mais água. Então, veja, às vezes a falta da pessoa não estar conseguindo tomar a quantidade de água necessária ou não ter, como você me fez a pergunta, sede, tá? É porque a pessoa está com a alimentação errada. Então ela está tendo uma quantidade de farináceos muito grande, uma quantidade de açúcar muito grande e não está mais repondo a quantidade de água. Porque um hormônio que é produzido no céu da boca, ele faz com que seja colocado esse alimento, esse desejo, por meio de outros alimentos que muitas vezes substituem a água. Então, é um mito essa pergunta, porque às vezes, na maioria das expressões que nós ouvimos, é falta de hidratação ou excesso de outros tipos de alimento. Estamos falando de mitos e verdades em relação aos exercícios físicos para a velhice, na velhice, né? E aí eu digo para vocês, né? Vamos escolher uma modalidade. Eu escolhi a musculação aqui, professor Sérgio. Então, assim, a pessoa idosa, ela jamais deve fazer musculação? Olha, vamos lá. A musculação é um problema. Vamos tentar explicar para vocês. Hoje, nós precisamos entender que na velhice, nós temos 5 componentes da aptidão física que são necessários. É o condicionamento cardiorrespiratório, a resistência muscular, a força, a flexibilidade e a composição corporal. Hoje nós vamos falar só da força. Então, o treino de força, ele pode acontecer de diversas formas. Ele pode acontecer só com o seu peso corporal, ele pode acontecer com outros objetos e ele pode acontecer com o maquinário, que seria a musculação. Infelizmente, hoje nem todo mundo tem acesso à musculação. Mas, por exemplo, em Castanhal, nós temos várias praças que têm os aparelhos. Então, você for com orientação para um desses aparelhos, você vai perceber que fazer esse exercício de força nesses aparelhos, ele é interessante. Tá? Por quê? Tem um dado já revelado para nós que no processo de envelhecimento há uma perda muito grande de músculos. E nós chamamos esse enfraquecimento do músculo de sarcopenia. Então, por isso que tem fraquezas, não consegue carregar uma sacola do supermercado, vai na feira, tem dificuldade de carregar laranja, tangerina, que são produtos mais pesados. Então, o treino de musculação ou treino de força, vamos falar assim dessa forma, ele é essencial na velhice. Mas veja, se você perguntar, professor Sérgio, e os outros? Flexibilidade, resistência, condicionamento cardiorrespiratório, eu vejo com o mesmo olhar. Tem um canal de televisão em que, em um determinado momento, ele apresentava um programa de idoso e um programa de bicho. E isso ficou marcado na sociedade, principalmente para os idosos, que treino de musculação é o único e o essencial para idoso. Então, assim, na minha experiência, eu, professor Sérgio, estudando idoso, venho defendendo que é necessário a musculação, faz-se necessário. Faz, porque você precisa aumentar a quantidade de massa. Mas precisamos também trabalhar a funcionalidade, né? Os exercícios de rotina diária, né, daquele idoso, seria alcançar melhor um objetivo? Alcançar melhor. Então, quando a gente fala você precisa ser ativo, eu não posso dizer só fazer um trabalho de força. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu observo quando eu dou aula, não para idosos, mas pessoas que treinam muito forte musculação, quando elas chegam para fazer uma aula de resistência, uma aula de condicionamento cardiorrespiratório, eles não conseguem. Então, ali você observa que está faltando alguma coisa. Então, é isso que a gente quer deixar como mensagem para você. Se você tiver condição de fazer a musculação, a prática da musculação e mais o exercício aeróbio, de resistência, de flexibilidade, vai ficar show o seu trabalho e o seu condicionamento físico, tá? Mas, professor, eu só tenho tempo de fazer a musculação.
conversa com o profissional que está lhe atendendo e fale para ele, não deixa de colocar nas minhas aulas, nos meus treinos, exercício que englobe um pouco mais da flexibilidade, do alongamento, né? E que também trabalhe essa condição cardiorrespiratória. Para não ficar faltando, né? O ideal seria dar um olhar mais amplo em um pouquinho de cada coisa, né? Isso. Perceber. Mito ou verdade? Os músculos desaparecem com o passar do tempo? Por esse motivo, devemos trabalhar a força muscular da velhice? Olha, é um mito. Por quê? Eles não desaparecem, que se eles desaparecer, você vai morrer. Né? Então, é bom que a gente entenda isso. Eles têm uma diminuição, tá? No seu tamanho, na sua amplitude, e ele perde a força, que é essa palavrinha que eu falei para vocês, chamada de sarcopenia. A gente faz essas perguntas porque são as perguntas e são os relatos que chegam até nós, né? Professora, perdi, não tenho zero músculo, acabou, olha, só tá a pelinha aqui e tal. Eu digo, não, também não é assim. E aí é por isso que a gente faz essas perguntas, justamente para tirar essas dúvidas, né? Em relação à hidratação, à sede, a músculo, a exercício. E o papo tá gostoso, não sai daí, hein? Tem muita coisa. Mas é bom lembrar que, assim, vocês que estão em casa, vocês veem muito televisão, né? Ou celular. E aí, de repente, vocês querem fazer a ideia da imagem corporal de uma pessoa que vocês gostam de assistir, gostam de acompanhar, gostam de ver, e achar que aquilo lá vai ser o seu. Então, você vai fazer exercício não pela saúde, mas é porque eu não quero mais que o meu tchauzinho fique mole. Gente, nós estamos no processo de envelhecimento, né? Então, nós vamos falar no próximo bloco, né? Sobre essa questão de ser atleta ou não na velhice. Mas é importante você entender isso, que não vai conseguir com 3 vezes por semana definir de uma forma que você fala, olha como está aqui, olha como está aqui. E de repente o que você precisa nesse momento é chegar bem nesse ciclo vida. Muito interessante isso que você fala, porque assim, nossa, eu fico aqui, né, recordando das experiências que eu passo. Por exemplo, em um dado momento, durante uma aula de atividade física, e aí eu faço algum exercício, né, para trabalhar bíceps, tríceps e tal, e de repente aí eu mesmo paro a aula e olho assim, com os meus 45 anos, né, eu olho, aí eu faço assim com a blusa, né, e aí olho para eles e eles se acabam de rir, acham divertidíssimo. Eu digo, gente, vamos rir disso aqui, porque agora não dá mais. Esconde, vamos lá. Gente, o segredo traz uma blusinha de manga, esconde aqui, faz acolá, dá tchau aqui. E nessa brincadeira, porque chega uma fase da vida que não dá mais para você imaginar que com seus 80 ou 90 você vai entrar numa academia e ficar lá todo rígidozinho, todo, né? Então a gente precisa ter uma certa, né? É legal, porque, por exemplo, às vezes os nossos alunos chegam para nós e falam, professor, como que eu tiro isso? Professor, como que eu tiro isso? Como se fosse um passe de mágica. E aí você vai falar para ele, primeiro a gente vai mudar a sua alimentação. Mas já mexeu na caixinha. Mudar a alimentação. Aí se a pessoa toma uma cervejinha, então agora nós vamos tirar a cerveja. Mas agora nós vamos tirar só a farinha. Não então, dá, veja, farinha não dá. A gente precisa entender que é um conjunto. Não dá para pensar individualmente. E aí te pergunto, existe uma data limite para fazer exercício físico? Eu vou até aqui, agora não dá mais. Ou então tem que começar aqui. Existe essa data limite? Olha, quando a gente fala de exercício físico, a gente pensa hoje nas modalidades, nos esportes. E todos hoje têm vocês já devem ter ouvido falar essa palavrinha que eu vou dizer agora. Master. Né? Ou seja, o Master é até 90 a mais. Então, exercício físico é até o dia que você estiver deitado na cama. Hoje nós temos na área da fisioterapia, fisioterapeutas que vão atender os nossos idosos acamados. Exatamente. Porque mesmo acamado, eles precisam de fazer movimento. Então, como eu disse no começo, o movimento ele é essencial em qualquer fase da sua vida. É importante que você leve essa mensagem hoje. Eu preciso me movimentar. E a pergunta é, quantos minutos por dia eu estou fazendo de movimento com intensidade, com duração e com frequência? Vamos ver isso também hoje.
E aí vai uma dica, então, da gerontologista, né? Principalmente você que está agora, que já tem mais de 80, 90 anos e que está nos vendo, nos escutando, né? Não deixe que façam tudo para você. Levante desse sofá, vá buscar sua água. Você tem cuidador? Ok. Você necessita de uma pessoa para estar ao seu lado? Ok. Mas também não é por isso que você vai ficar completamente ali, né, imóvel. Então, vá buscar sua água, vá buscar o seu remédio, vá tomar o seu banho, se desloque, ande pelo quintal. Você precisa realmente de movimentar. Movimentação é tudo e não sai daí, né? No próximo bloco eu estou com o professor Sérgio Nassar, né? Ele que é especialista, trabalha na área do envelhecimento humano e do exercício físico desde 2000, gente. Olha aí a quantidade de tempo, né? Experiência, bagagem. Então fica aí que daqui a pouco a gente começa. Estamos de volta, então, já no terceiro bloco da entrevista com o professor Sérgio Nassar, Sérgio Eduardo Nassar, mas para os íntimos, professor Nassar, tá? E aí, gente, você perdeu o primeiro? Perdeu o segundo? Ainda dá tempo, ainda temos muita coisa legal para conversar. E o nosso tema de hoje é mitos e verdades sobre exercício físico na velhice. Fica ligado. Professor Sérgio, nunca é tarde para começar? Nunca é tarde para começar. Então isso é uma verdade. Isso é verdade. Na vida, tudo tem um recomeço. Como eu falei desde o início para vocês, é o ciclo vida. Então vai ter um momento na nossa vida que nós vamos ter os altos, os baixos, as dificuldades. Isso faz parte. Não tem como viver sem isso. E a gente precisa sempre recomeçar. E prática de exercício é assim. Choveu uma semana, muito não deu para eu ir na praça, não deu para fazer o exercício. Recomeça semana que vem. Precisamos de parar de achar, né, que quando se fala de exercício, principalmente, que recomeçar é de segunda-feira. Né? Vemos. Segunda eu começo. Vou fazer dieta. Segunda eu começo. Vou não sei o que. Vou no comércio. Segunda eu vou lá. Não. O recomeço é hoje. O recomeço é agora. Então, se você pode fazer o exercício hoje, pode recomeçar hoje, recomece agora. Por experiência própria, eu já recomecei várias vezes, sabe? Porque eu, até agora, nessa fase da minha vida e com esse corpo envelhecente, eu ainda busco uma atividade física, um exercício em que eu realmente me encontre, sabe, professor? E eu me encontrei, o último agora foi no Pilates. Sabe, eu meio que cansei dos outros, mas o Pilates, a dança, ela me motiva, ela me dá energia, ela me dá vontade de continuar e de recomeçar sempre que eu experimento, sabe? Então é por aí. O meu caso é atividades aquáticas, eu amo nadar, por quê? Aqui no Pará é maravilhoso nadar, gente. A gente tem um clima maravilhoso, nunca faz frio. Para nós é sempre assim, esse clima agradável. Então, se você tem uma piscina perto da sua casa, algum lugar que você possa praticar exercício na água, não tem exercício melhor do que da água. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Então pera lá que eu vou... Calma lá, então eu vou puxar para o meu também. Porque o que acontece? Às vezes você experimenta e fica ali anos, né, insistindo, e você não te dá muito prazer, mas você fica insistindo. Esse é o erro, eu acredito. Então assim, gente, dá para... Experimenta pedalar. Não deu para pedalar? Experimenta andar. Não gosto de caminhar, gosto de uma coisa mais agitada. Vai correr. Não quero correr. Vai nadar. Não quero dançar, agora eu vou dar um tempo, eu quero me descobrir meu corpo através da dança. E são muitos. E a pessoa idosa, ela pode experimentar todas as atividades físicas? Todas. Essa é a dica, por exemplo. Hoje a gente ouve os pais, os avós reclamarem muito. Meu filho só quer ficar no celular. Vocês precisam, junto com os idosos, com os adultos, com as crianças, fazer o que a Idiana está falando, experimentar. A gente vai provando, olha quantas modalidades, quantos tipos de exercício a gente tem que a gente pode fazer. Então experimente, não gostei de tal modalidade, vai para outra, experimenta outra. E assim a gente vai alcançando aquela que nos dá um prazer. Exercício físico primeiro precisa te dar prazer. Se não te dá prazer, vai virar obrigação. Não dá certo. Se virar obrigação, você não vai ser fiel. É verdade. Não é? Nossa, eu tenho muitas experiências assim. Agora perguntando para você, doenças, elas impedem a prática de exercício físico? Podem impedir ou não? Vamos lá. Primeira coisa, gente, a dica de hoje para vocês é: procure um profissional de educação física.
Aqui em Castanhal hoje, por exemplo, a gente tem várias faculdades, a gente tem vários projetos, vários grupos, vários locais especializados, preparados para receber pessoas que chegaram na fase da velhice. Então, primeiro praticar exercício com o professor. Porque o professor ele vai saber monitorar, ele vai saber dizer qual a quantidade de exercício. E aí você vai entender que não existe patologia que vai proibir você de fazer exercício, né? Olha, vou contar uma experiência rapidinha. Eu atendi uma senhora, tá, há uns anos atrás, com 68 anos de idade, com 180 quilos. E ela não podia fazer exercício. Todos os médicos falaram, olha, a senhora vai ficar na cama esperando morrer. Nossa. Por quê? Porque precisava fazer uma cirurgia de prótese do fêmur, mas os médicos não queriam levar ela com aquele peso para a mesa de cirurgia. Ela me ligou, professor, o que a gente pode fazer? Exercício na cama. Diana, gente, em um ano, nós conseguimos eliminar 40 quilos dela fazendo exercício na cama. 5 vezes por semana. Veja, então não existe patologia que a gente vai dizer assim, não se pode fazer exercício. Existe adaptação. Então, com um bom profissional, ele vai saber fazer uma adaptação e te dizer qual o exercício. E essa senhora foi para a cirurgia, fez, colocou a prótese e conseguiu viver muitos mais anos. Muito obrigada por essa sua fala, porque me lembrou rapidamente do que eu faço e que eu sei que você também faz, ginástica na cadeira. Sim. Não é? Às vezes eu provo, chega lá, às vezes chega muito estimulado, não, eu não posso ficar muito tempo em pé. Então você vai fazer tudo o que o seu colega está fazendo, só que sentado. E aí nós vamos adaptando, experimentando, e ginástica na cadeira funciona muito bem. Maravilhosamente. Não é? Todo mundo tem uma cadeira em casa. É lógico. Um banco. Uma cadeira segura, né? Sempre lembrando, encoste na parede. É. Então vamos lá. Atleta, dá para ser idoso e atleta? E um atleta veterano, né, com 60, 70, o famoso master, né, dispensa atenção porque é atleta? Não. É mito? É mito. Vamos lá. Então, qualquer pessoa, em qualquer fase, pode ser um atleta. E a coisa mais linda que tem quando a gente vê no trabalho com idosos é um idoso atleta. Por quê? Porque ele quebra todas as barreiras, todos os paradigmas. Aquele idoso que a gente tem em casa, aquele que fica na praça lá sentado o dia inteiro jogando, ele tem um idoso que não está ativo. E o idoso atleta é aquele que em todo momento aprendeu a palavra mágica. Qual é a palavra mágica para viver? Superação. Então, você pode superar. E treinamento para atleta, acompanhado de um bom professor de educação física, é superação. Essa semana mesmo, eu ouvi um idoso dizendo que ele começou na piscina fazendo 25 metros. E ele não conseguia nadar mais que 25 metros. Hoje ele nada no Master, na categoria 80 mais, e ele é o primeiro da categoria dele. E sabe quanto tempo, Ideana, isso? Quanto? 7 meses. Nossa! Então veja, em 7 meses ele conseguiu? Em 7 meses, para quem não conseguia nem nadar 25 metros, esse relato foi essa semana que eu ouvi. Ele não conseguia nem nadar 25 metros e hoje ele já nada 3 quilômetros. Então, isso é superação. Eu posso, você pode, nós podemos. Eu vou fazer, não deveria, mas eu vou colocar uma situação assim muito pessoal. Ontem mesmo eu tive uma experiência. Eu vi um colega de trabalho com mais de 60 anos correndo, exercitando, e ele é atleta, maratonista. E aí eu virei para ele e disse, nossa, eu me identifico muito com a corrida, eu queria muito poder correr. Ele disse, não corre por quê, professora? Ele falou para mim, eu disse, porque eu estou com 3 hérnias de disco na lombar. Ele disse, eu também tenho as 3 hérnias de disco na lombar. E aí, só que um médico havia me orientado, Diana, o que eu não vou fazer mais? Eu perguntei. E o médico disse, correr. Então, eu internalizei aquilo e é uma atividade que eu gosto muito, que eu corria muito, né? Participava de provas e tudo mais dos professores, sempre ganhava, inclusive. Então, não dá pra gente imaginar e ficar com essa ideia. Não, nunca mais. E aí, né? tem uma coisa que é interessante, Diana, que é assim, pesado. Muitas pessoas idosas, elas esbarram numa questão. Ah, porque eu tenho problema na articulação do joelho, eu tenho problema na articulação da coluna.
Hoje nós já temos exercícios de fortalecimento e preparação dessas articulações para dar base e sustentação para você fazer essas atividades que são consideradas de maior alto impacto. Então, claro, você não vai sair correndo sem fazer um exercício de fortalecimento, sem fazer um exercício de mobilidade, sem melhorar a flexibilidade. Isso é importante a gente entender. Por isso que a gente está falando, a presença de um profissional e não fazer sozinho, ela é essencial. Ok. Então vamos lá. Quando e como as pessoas idosas podem fazer as práticas, exercício físico, musculação, entre outros, e quais são os cuidados e os benefícios? Então vamos lá. As pessoas agora estão lhe vendo, lhe escutando, estão se perguntando, mas como eu posso começar? Quando eu posso começar, caso eu não tenha experiência nenhuma? Quais são os cuidados e quais os benefícios que isso vai trazer para a minha vida? A gente já falou várias coisas, vamos relembrar? Sim. Primeiro, hidratação. Então, sua garrafinha de água deve ir com você. Segundo, escolher um horário que seja bom para você, que seja agradável em relação ao tempo, tá? E que lhe dê prazer naquele horário. Porque, vamos lá, tem pessoas que não funcionam de manhã. Então não adianta querer fazer exercício de manhã. Tem pessoas que não funcionam à tarde. Então, dica, se você tem dificuldade de dormir, eu não sugiro você fazer exercício final da tarde. Sim. Por quê? Porque você vai acelerar teu metabolismo, você vai chegar em casa, você vai virar até 2 horas da manhã. Então, o exercício mais considerado para você é período da manhã, tá? Terceiro, roupa confortável, roupa leve, roupa e um calçado que não aperte seus pés. E o que a gente falou de principal, escolher uma atividade que lhe dê primeiro prazer. Para que você acorde amanhã e diga, hoje vou fazer exercício. Sugestão, mínimo 3 vezes por dia. Esse negócio de 2 vezes por semana não funciona. Vamos lembrar no começo do programa, se você não assistiu, depois você vê lá. Quantas vezes você precisa comer no dia? Eu tenho que tomar café, eu tenho que almoçar, eu tenho que jantar. Exercício físico tem que ser assim, não dá para fazer hoje, aí daqui 72 horas eu vou fazer e depois daqui 72 horas. Não, é muito pouco, seu corpo precisa de mais movimento. Então esse movimento ele precisa ser pelo menos 1 vez por dia. O que não precisa? Ser uma quantidade de carga horária grande, 1 hora, 1 hora e meia, isso é exagero. 30 a 50, 60 minutos está excelente começando por aí. Tá bom? Maravilha. Não, gente, depois dessas dicas, eu tenho certeza que você que está aí nos vendo, né? Eu tenho preguiça, não dá para fazer nada. Dá para fazer. Levanta daí, movimenta, gente. Segue essas dicas importantíssimas. Olha, ser sedentário hoje em dia é fora de moda, hein? Está fora de moda, então vamos praticar. E, professor, só um parênteses, sim. Tem uma coisa, a gente não falou anteriormente, mas tem uma coisa, hoje já existe alguns estudos que a gente está analisando chamada doenças hipocinéticas, tá? O que é uma doença hipocinética? É a doença da falta de movimento. Então vamos lá, às vezes o idoso chega, estou com uma dor aqui nas cadeiras, aí ele vai lá no ortopedista, vai no médico, vamos bater uma chapa? Agora bater um raio-x. Aí ele faz o raio-x, o médico olha e fala, mas tu não tem nada. Mas ele fala, doutor, me dá um remédio, eu não aguento, eu deito aqui, dói. Aí eu viro para o outro lado, dói. O que é isso? Ele está com uma doença chamada hipocinética, é a doença da falta de movimento. Então hoje nós já temos estudos. Então, às vezes, muitas das dores que você esteja sentindo nas articulações, elas são frutos já dessa doença. Resolvo como? Movimento. Exercício. Movimento. E nesse movimento, né, de vir, de chegar, você já está no Pará há 13 anos. 13 né? anos. Quase um paraense já. Enfim, agora conte para a gente poder finalizar o nosso bloco, como é que está a sua experiência no Pará, né? O que você tem observado, mais precisamente na Universidade Federal do Pará, né? No curso de Educação Física, os programas que você atende lá, como é que é a sua experiência com pessoas idosas, como é que você tem trabalhado? Muito bem. A gente tem uma preocupação, por isso que a gente está aqui, por isso que a Iudeana tem esse programa maravilhoso, lindo, porque nós ainda temos uma quantidade de idosos muito pequena fazendo exercício. Então, veja, nós temos dados que mostram que
13 a 15% da população até 2030 vai ser idosa. E se a gente pegar essa média por Castanhal, que hoje tem uma média de 165 mil habitantes, e se você tirar 15% daí de idosos, nós não temos essa porcentagem fazendo exercício. Isso nos preocupa. Então, o Geronto em Foco, né, nós na universidade com os nossos programas, eu, Diana, com os programas dela, os outros professores aqui que atendem idosos, queremos aumentar essa demanda. Queremos, por isso que a gente fala para vocês, procure um professor, procure um espaço. Professor, não tenho dinheiro. Hoje a gente tem tantos programas gratuitos. Pode procurar a gente também lá na universidade. O nosso programa Pessoa Idosa em Ação no JET, ele é gratuito, acontece 3 vezes por semana. Os CRAs oferecem hoje atividades. Então, isso é importante. A mensagem que eu deixo para vocês é essa. Dá para se movimentar? Dá. E dica, gente, se movimente em grupo. A coisa mais gostosa. Nós nos apaixonamos pelo trabalho com idosos por causa de grupo. Estar em grupo tem convivência, tem olhar, tem abraçar. Nós idosos, que trabalhamos com idosos, os idosos, que eles mais sentiram foram a pandemia, que a gente não podia abraçar, que a gente não podia apertar as mãos. E agora a gente conseguiu. Então, faça essa experiência de convivência com idosos que você vai ver a sua vida muda. Gente, olha só, né? Então é isso mesmo, e reforçando, você não precisa ter hoje dinheiro para se manter ativo e praticar com qualidade, com profissionais competentes, exercício físico, né? Então procure mesmo esses programas que oferecem, que querem o melhor, que prestam serviços para pessoas idosas, e eles estão lá preparados, estudando, né? Preocupados com você. Então não dá mais para ter desculpas. Não tem desculpas, né? Nossa cidade, ela está assim, né? Ainda não está como deveria, né? E a gente fala de uma série de situações preparadas para o envelhecimento e para receber essa quantidade de pessoas envelhecentes e velhos. Mas estamos caminhando e a gente já deu o pontapé inicial aí. Agora basta você estar. Professor Sérgio, muito feliz, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua disposição de estar aqui no Geronto. Eu agradeço e um abraço a todos vocês. E o Geronto do Foco fica por aqui. Mais um sábado, né? Então você já tem aí a agenda todos os sábados, porque você pode discutir envelhecimento humano no Geronto no Foco. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá mostrando aí na sua tela, ó, @Geronto no Foco, Instagram, Facebook, Geronto no Foco. Manda uma mensagem pra gente, vai lá no direct, faz a sua pergunta, diz qual é o tema que você tem interesse em ver sendo discutido aqui no Geronto no Foco, tá bom? Então é isso, até sábado. Tchau, tchau, envelhecentes.